Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série aqui de rotinas e o nosso papo de hoje vai ser sobre rotinas de respostas. Eu já comentei bastante sobre esse tema por aqui no canal, no meu blog, eu falo bastante sobre esse assunto, mas é uma questão que vocês sempre trazem aqui nas outras redes e aqui no YouTube também, então bora dar uma enfatizada nesse assunto que é extremamente importante. E por que muitas pessoas ficam pedindo, né, para falar sobre isso? Porque todos nós estamos no mesmo barco. Eu imagino que você receba aí muitas mensagens de WhatsApp por dia, muitos e-mails, muitas notificações nas suas redes sociais, e você não está sozinho nessa. Todos nós estamos passando pela mesma situação. É muita informação, é informação para todo lado e muitas vezes essas informações chegam em momentos que a gente realmente não pode responder. Por isso mesmo, ter uma rotina de respostas é essencial no nosso dia. E quando eu falo de rotina de respostas, muitas pessoas têm dúvidas de como estruturar essa rotina, sendo que as mensagens chegam a toda hora, né? Então, uma coisa importante a se falar é, você não vai precisar responder essas mensagens toda hora. É importante que você estipule períodos no seu dia para você fazer essa conferência de mensagens, porque sabe o que acontece? Os nossos aparelhos, né, eles servem como caixa de entrada para todas essas informações. Então, o WhatsApp é uma caixa de entrada, o e-mail é uma caixa de entrada, o Facebook o Instagram porque vão chegando mensagens por ali, né? Se a gente ficar processando essas caixas de entrada toda hora, a gente não vai fazer mais nada senão isso. E quando eu digo processar, eu quero dizer o seguinte: pegar essa mensagem, abrir, verificar do que essa mensagem se trata, responder essa mensagem, dar um destino em relação à tarefa que aquela mensagem exige, ou então, por exemplo, você vai ter essa consulta aqui às 15 horas, aí você processa aquela informação e coloca ali no seu calendário. Ou então alguém te pediu alguma coisa e você vai procurar aquilo para responder aquela mensagem no momento que você recebe. Só que você precisa levar em consideração que nem sempre o momento que você está visualizando aquela mensagem é o momento correto de responder aquela mensagem. Muitas mensagens dependem da nossa atenção, do nosso cuidado, precisam de mais tempo para serem respondidas. Muitas vezes elas precisam de ter um período de silêncio para que você possa dar atenção, responder aquela mensagem com cuidado. O que acontece e que eu vejo com muita frequência, né, com os meus clientes, com os meus alunos e etc, é que às vezes as pessoas respondem aquela mensagem de imediato e depois se arrependem. E falam, putz, poderia ter pensado um pouquinho melhor sobre essa mensagem, poderia ter entregado alguma coisa com uma qualidade melhor. Então, o que eu quero propor para você é que você estabeleça um bloco de respostas aí no seu dia, um período de rotina para você processar essas mensagens. E claro, vão ter pessoas que vão precisar de um período maior nessa rotina e outras pessoas que vão precisar de um período menor, tá? Vou te dar um exemplo disso. Quando eu estou na minha rotina comum, quando eu estou em casa e etc, o meu bloco de respostas varia entre 1 hora e 2 horas, tá? Esse bloco de respostas inclui o seguinte: o momento que eu separo no meu dia, geralmente durante a manhã, porque quando eu estou na Califórnia, eu tô com um pouquinho atrasada, né? Por conta da diferença de fuso horário, ou eu tô com 4 horas atrasada, ou então 5 horas atrasada, isso em relação ao Brasil. Quando eu digo atrasada é porque aqui o movimento do Brasil já começou e aí eu tenho que pegar todos esses updates durante a minha manhã e várias mensagens foram trocadas aqui na manhã do Brasil, né? Então, quando eu pego o meu bloco de respostas para acontecer, quando eu entro nessa rotina, e isso acontece um pouquinho depois da minha rotina matinal, depois que eu fiz o que era mais importante pra mim, que eu já tô aliviada, já trabalhei minha mente, já trabalhei o meu corpo, eu consigo cuidar dessas demandas que vêm dos outros, né? Porque eu tenho muito isso, eu cuido primeiro das minhas demandas e depois eu vou pra demanda do mundo, pra demanda do outro. Porque se for ao contrário, eu não consigo recuperar esse primeiro momento que é pra mim e isso acaba impactando em toda a qualidade do dia. Então, quando eu sento pra fazer esse bloco, né, essa rotina de respostas, o que eu faço? Primeiro, eu processo o WhatsApp. Eu entro dentro do meu WhatsApp e vejo ali as mensagens que são mais urgentes, geralmente as pessoas que precisam da minha resposta mais imediata me procuram pelo WhatsApp, clientes ou mesmo a galera da minha equipe, que já estão acostumados, inclusive, com esse fator de eu responder um pouquinho depois, porque entendem essa questão do fuso horário, né? Uma questão que é uma coisa que eu faço questão de deixar bem claro quando alguém vem trabalhar comigo, né? Por responder assim, olha, a gente tem uma diferença de fuso, eu não vou responder exatamente no mesmo momento, até porque a sua manhã é minha madrugada, não vai ter como, né? Então, quando eu entro ali, eu já respondo as coisas de WhatsApp, que já são mais urgentes, e já dou um destino para aquelas atividades que são originadas dentro do WhatsApp morarem, seja no meu gerenciador de tarefas, seja no meu calendário, ou seja, responder alguma coisa ali que já é mais imediata.
Depois que eu faço esse processamento do WhatsApp, eu vou para os meus e-mails. E aí eu faço o mesmo esquema. Sento, respondo todas as mensagens, processo. Se é algum compromisso, vai para o calendário. Se é alguma atividade, vai para o meu gerenciador de tarefas. Se é algum projeto, vai para o Trello. Se é alguma questão de ideia, eu já jogo no Evernote. Então, o processamento é isso. Não é aquela coisa de você passar numa mensagem, depois você leu, não respondeu, marcou como não lida. Eu acho terrível esse negócio de marcar como não lida, porque uma mensagem marcada como não lida, a tendência de você não ler essa mensagem nunca mais é enorme, né? Então, quando você estiver diante do seu e-mail, processe essa caixa de entrada. Não tô falando para você entrar nessa onda do inbox zero, né? Porque muitas vezes é realmente difícil zerar essa caixa, mas eu preciso comentar aqui, dá um alívio danado quando a gente processa todas aquelas coisas que estão ali no e-mail e chega numa caixa vazia, dá um alívio gigante, né? Então eu busco sempre fazer esse processamento da minha caixa de e-mail para deixar ela limpinha, para deixar tudo resolvido, né? Então WhatsApp, e-mail, depois que eu faço todo esse processamento, que eu vou para as redes sociais. Então, quando o meu dia tá mais movimentado, por exemplo, quando eu tô no Brasil, em viagens e tudo mais, eu acabo vendo rede social muitas vezes no período da tarde, porque dependendo do dia que eu tô tendo, esse bloco de respostas acaba sendo um pouquinho maior. Geralmente em viagem ele é um pouquinho maior, né? Porque eu tenho mais demandas para resolver, gravações, eventos e etc. E aí eu acabo vendo a rede social lá para 1h da tarde, 2h da tarde, acabei acostumando com isso e não tenho o menor problema, até porque na rede social não estão essas questões mais urgentes, como eu disse para vocês, elas estão no WhatsApp, né? E muitas vezes dentro do e-mail, mas principalmente dentro do WhatsApp. Então a ordem para mim é essa: WhatsApp, e-mail, depois rede social, onde eu respondo as coisas dos meus seguidores, as questões que vêm ali no Instagram, no Facebook, ou mesmo as mensagens de alguns alunos e tudo mais, né? É importante falar que eu tenho uma pessoa que me ajuda nesse processamento de mensagens, então essa pessoa que trabalha comigo, ela me ajuda com as mensagens dos meus alunos, de grupos do Facebook dos meus alunos, e isso facilitou muito minha vida. Quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que no ano passado eu tive algumas questões de sobrecarga e por isso que eu busquei uma pessoa para me ajudar nesses processos, e realmente foi uma das coisas mais legais que eu fiz esse ano, buscar uma pessoa para me ajudar e entender que quando o volume está muito grande, ou a gente realmente reduz, ou a gente precisa buscar uma pessoa e delegar essas coisas, né? Mas se você é uma pessoa responsável por todas as respostas que você tem, busque fazer um bloco de respostas, uma rotina de respostas no seu dia a dia. Se essas respostas demandam muito tempo, não tem problema, você pode separar e fazer 3 blocos. Que tal um bloco de manhã, depois outro depois do almoço, depois outro no final da tarde. A ideia é, você vai até essas mensagens para processar essas mensagens e realmente dar o melhor de si, a atenção que aquela mensagem merece, e não deixar aquela coisa do marcar como não lido, ou então, eu vi e respondi mentalmente, né? Porque isso é muito chato, às vezes a gente precisa de dar uma resposta para alguém e aí só rolou naquele mental e não rolou a coisa concreta, né? Então, entrar nesses blocos, seja de 3 vezes ao dia ou 1 vez ao dia. Eu gosto muito de blocos de 1 hora, né? Então, para dar aquela esticada depois do bloco, tomar uma água, ir ao banheiro e tudo mais. Então, avalie aí quanto tempo que você leva no dia para responder essas mensagens. Isso é um estudo inicial importantíssimo para você fazer. Passa uma semana aí avaliando quanto tempo que você leva para responder as mensagens do dia a dia, contando WhatsApp, e-mail, todas as suas redes, o que mais for necessário. Vai analisando esse tempo e depois, ao longo dessas próximas semanas, vai tentando estipular essas rotinas. E mais uma vez, rotina é aquela coisa que você fazendo no mesmo horário, com uma frequência e tentando realmente praticar isso ao longo dos seus dias, em algum momento vai virar hábito e você não vai mais se pegar naquela situação de que eu estou olhando aqui o celular toda hora, tem toda hora mensagem chegando, e mensagens são igual gremlins, né? Quanto mais você alimenta, mais eles vão aumentando. Então, preste atenção, só responda suas mensagens no seu período de respostas, na sua rotina de respostas, que com certeza esse processo vai ficar muito mais simples e você não vai ter tanta coisa assim, a sensação de sobrecarga vai diminuir muito. Então, fique tranquilo, não precisa responder na hora que você visualizar a mensagem. O cuidado que você deve ter é de processar essa mensagem com carinho, atenção e realmente dar a resposta que ela merece. Beleza? Minha dica aqui pro bloco de rotinas de respostas, que é um bloco que vale a pena você inserir no seu dia, que com o passar do tempo já vai fazer aí uma diferença muito grande no seu trabalho e em todas as coisas que você faz aí na sua vida.
Combinado? Se você ainda não assina aqui o canal, vem cá, assina, porque essa série de rotinas ainda tem muita coisa bacana pra acontecer e você vai ficar sempre atento quando eu postar vídeos novos aqui. Deixa o seu comentário falando o que você achou desse vídeo, se o volume de mensagens está grande, eu vou adorar saber o que você achou. Um beijo e até o próximo!